Passamos a apresentar Novo Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta, Setor 5. Apresentação, Pastor Antônio Barreto. Muito bem, estamos de volta então a mais uma edição do programa Novo Nascimento, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Distrito Guarani, sob a direção do pastor Antônio Barreto, e na apresentação o pastor Eliel Marques vos fala, e hoje nós estamos aqui com a presença do pastor Cláudio Silva, ele que é pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Guiné-Bissau, no norte da África, e vai estar conosco hoje. Nós vamos aqui ter uma conversa bem aberta sobre os projetos missionários. O pastor vai ter a oportunidade de falar, e você também, com certeza, vai poder saber muitas coisas a respeito de missões, a respeito da obra missionária, do que a igreja está fazendo e de outras questões que envolvem as culturas africanas e também o evangelho no norte da África e em outras regiões. Então fica conosco nessa programação, em nome de Jesus. Nós queremos abençoar a sua vida com a palavra de Deus. Para a abertura deste programa, eu gostaria de ler Romanos capítulo de número 10 e o versículo de número 14. Você que tem uma Bíblia e quer acompanhar conosco, senão você pode escutar e eu estarei lendo este texto na palavra de Deus, que diz assim a palavra de Deus em Romanos capítulo 10, versículo 14. Ou vamos ler o versículo anterior, versículo 13, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Esta é a palavra de Deus, uma palavra que nos fala da necessidade, da urgência e de como a igreja deve proceder com a obra missionária. Muito bem, já iniciando aqui, nós gostaríamos de já passar a oportunidade ao pastor Cláudio Silva, ele que também foi pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Voti, na cidade de Voti, e que passou a igreja para outro pastor presidente e foi à África, isso já no ano de 1997. É claro que o pastor já tinha estado antes no continente africano. Então nós vamos, pastor Cláudio, um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua saída rumo ao continente africano, nesses mais de 15 anos que o senhor está de volta ao continente africano. Então o senhor está com a palavra para nos falar um pouco dessa sua ida para a África e de como a obra de Deus tem se desenvolvido ali no continente africano. Aos telespectadores, com alegria, estou participando desse programa para poder responder aqui as questões colocadas pelo pastor Eliel e também tornar conhecido de todos os senhores telespectadores, as senhoras, o que é um projeto missionário do cristianismo, ou de uma igreja cristã de cunho evangélica, por exemplo, assim como os projetos iniciados pelas igrejas católicas recentemente, ou em tempos bastante anteriores, no continente africano. As igrejas de cunho evangélica, elas iniciaram um período de missões na África, num período bem recente, ou pelo menos por volta do século XVIII, século XIX. E estendeu-se, e hoje já boa parte do continente africano respondem, pastor Eliel, ao chamado do cristianismo naquelas terras. A África não tem origem cristã, diferentemente dos povos europeus, diferentemente dos norte-americanos e diferentemente de nós, os sul-americanos e os brasileiros. A África não tem origem cristã. Ela tem uma história muito antiga, de períodos muito remotos, ligada diretamente ao período pós-diluviano, quando se estabeleceu a reconstrução da humanidade do mundo, e a sua origem é uma origem separatista, literalmente separada. Os africanos, eles descendem diretamente de Cão, o terceiro filho de Noé, e sempre estiveram à parte dos outros povos que se originaram dos outros dois filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem
Cão e Jafé. E nós sabemos que todos os povos negroides são descendentes de Cão, ao passo que os brancos são semíticos ou descendentes de Sem, e os amarelos descendentes de Jafé. A separação sempre existiu e está relacionada bem diretamente à profecia, pastor Eliel, que o próprio Noé profere relacionada ao futuro dos descendentes dos seus próprios filhos. Literalmente, quando Noé dirige-se a Cão, dizendo que Canaã seria escravos dos escravos, servo dos servos, e eles serviriam as tendas de Sem, literalmente, era uma referência a esta servidão aos brancos, literalmente. Então a África, ainda que o colonialismo europeu tenha terminado de uma forma definitiva, mas ainda existe até hoje a submissão do continente ao domínio europeu, ao domínio norte-americano, ao domínio das potências, ao domínio dos brancos. E isto tem trazido muitas barreiras para a própria missão ou a evangelização daqueles povos. Como o senhor mesmo conhece, já esteve na África, conhece muito bem, e traz para nós certas dificuldades. Talvez o senhor, a senhora, telespectador, não imagina a situação da África. A África é um imenso continente, e esta imensidão do continente está organizado em 54 nações, 9 territórios, com uma população aproximada de 1 bilhão de pessoas. Ela se separa pelo deserto do Saara, a parte pós-saariana, que está acima do deserto, para a região do norte da África, é formada por povos brancos, literalmente árabes, e a parte que é a subsaariana, do deserto do Saara para baixo, até a África do Sul, de povos negroides. Literalmente, 54 nações de 9 territórios, com 1 bilhão de pessoas, ou cerca disto, é um desafio para qualquer coisa. A questão cultural, a questão da religiosidade desses povos, onde mais de 11 mil grupos etnolinguísticos que falam diferente, têm culturas diferentes, trazem barreiras a qualquer tipo de ação. Pode ser humanitária, pode ser religiosa, pode ser de outro cunho. Sempre haverá dificuldades, sempre haverá barreira para o estabelecimento de uma relação, quer de qualquer ordem, no centro destes povos, ou em favor deles. Literalmente, as barreiras são muito grandes, e a questão linguística, a questão cultural, cada grupo étnico tem a sua cultura, tem o seu sistema, tem a sua religião. A religiosidade dos africanos de origem não são cristãs, ainda que houve certa influência no norte da África, especialmente na região da Etiópia, do cristianismo ainda nos dias anteriores a Cristo e nos dias posteriores a Cristo, com o avanço da igreja primitiva para aquela região, especialmente aí quando a história fala dos ebionitas e outros grupos cristãos que ocuparam a região do norte da África. Todavia, esta influência foi diminuindo gradativamente com o avanço do islamismo, que surge a partir do ano 670, da era cristã, e se estende a partir do norte da África, chegando praticamente em todo o continente hoje. O islamismo trouxe muitos problemas à cristandade naquela região, ao avanço da igreja, e praticamente destruiu as raízes da igreja primitiva plantadas na parte do norte da África. Mas, em tudo isto, o trabalho missionário a partir dos ingleses renasce ou surge outra vez a partir do século XVIII, e grandes nomes europeus surgem na história nesta fase da cristianização do continente a partir do sul da África, especialmente com David Livingstone, que foi o homem, o branco, que marcou a história e tornou-se literalmente, lendariamente, o homem mais destacado da história do cristianismo moderno nesta fase das missões na África. Literalmente, hoje nós possuímos um avanço espetacular do cristianismo no continente africano. São muitos milhões e, por incrível que possa parecer,
o terceiro país mais cristão, ou com o maior grupo pentecostal do mundo, depois dos Estados Unidos e do Brasil, está literalmente na África subsaariana, mais precisamente a República da Nigéria, que hoje concentra o terceiro maior grupo pentecostal ou de cristãos pentecostais do mundo. Literalmente, isso anima, desperta e motiva, pastor Eliel, as iniciativas das igrejas brasileiras, não só brasileiras, europeias, norte-americanas e outros povos, mesmo asiáticos, a continuarem a propagar o evangelho na região do continente africano. Literalmente, é uma descoberta, é uma iniciativa tão grandiosa e tão oportuna que a igreja brasileira já tenha chegado em várias regiões da África e hoje tem estabelecido muitas igrejas com até resultados muito bons, favoravelmente à propagação do cristianismo em regiões antes fechadas, especialmente nesta área que nós sempre limitamos dentro da missiologia moderna, que é a janela 10 por 40 graus, dentro do meridiano, 10 graus por 40 graus meridianos, que pega essa parte do oeste da África e vai até o chifre da África, no norte da África, e se estende até o leste da Ásia. Esta parte aí, pastor Eliel, ela é significativa não só para os povos africanos, mas também para a região da Ásia, porque nela se concentra hoje, por exemplo, 82% de todos os não cristãos do mundo. Imagine o senhor aí, que são milhões de pessoas à espera de um pregador que leve-lhes a mensagem do cristianismo para que alcançamos aqueles povos e mudamos a sua história, literalmente. Muito bem, nós estamos aí conversando com o pastor Cláudio Silva e Silva, ele que é presidente de uma grande obra missionária no continente africano. Já tivemos aí essa visão geral do trabalho no continente africano, de como se desenvolve as missões, essa parte histórica muito lindo. E também nós já voltaremos, nós vamos a um breve momento dos apoiadores comercial, mas voltaremos em seguida para dar continuidade a essa conversa muito especial nesse dia com o nosso pastor que está no Brasil, está a trabalho no Brasil, mas reside no continente africano e está no Brasil a trabalho, divulgando. Inclusive depois o pastor estará com certeza falando do seu trabalho, de como está a sua obra, o trabalho que ele está desenvolvendo ali no continente africano. Então fica conosco, vamos a um breve momento comercial e já voltamos.